Bom, galera, então, deixa eu só ajustar as coisas aqui. Então, galerinha, vamos lá. Então, hoje, a gente vai fazer uma coisa muito importante, né, que é o seguinte, tá? É, é analisar o edital de língua portuguesa e literaturas, né? É, e refletirmos um pouquinho, a gente vai corrigir também um simulado, né? Só que a gente vai fazer um movimento hoje que é um pouco inverso. E a gente vai fazer a partir de agora, tá? Todas as aulas a gente vai trabalhar edital e conteúdo do edital, correção de questões, edital e conteúdo do edital, correção de questões. Por quê? Né? É uma dúvida que todos vocês sempre têm, né? Quando vocês entram no curso, né, de linguagens. Né? Todos vocês perguntam, gente, e tem que perguntar mesmo, porque isso é o correto. Né? Professor, a gente vai trabalhar com língua portuguesa? Né? Sim, gente. Aí o que eu falo sempre? Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é destrinchar o livro de ponta a ponta, né? Fazer a leitura do livro toda, fazer as principais reflexões, construir questões, né, que são do livro. Não pode, não esperem uma prova, isso não vai existir, tá? Em que você vai ter questões de língua portuguesa que não são do livro, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Todas as questões da UERJ são do livro, tá? Vai ter questões de língua portuguesa? Vai. É minoria? É. A maior parte das questões são de interpretação? Sim. Né? Mas agora a gente vai pegar todo o edital. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Né? Eu vou falar do edital para vocês e imediatamente vou para o simulado. Gente, essa questão, então, aqui, está onde? Está aqui, nessa parte do edital. Olha aqui. O que a gente vai fazer daqui para frente? Todas as questões e os conteúdos que nós vamos estudar. Hoje, por exemplo, a gente vai estudar o processo de formação de palavras. Tinha uma questão no simulado sobre o processo de formação de palavras. Né? Então, a gente vai sempre pegar o conteúdo de língua portuguesa, estudar cabo a rabo, né? E mostrar onde que está no edital isso, né? E nós vamos dissecar esse edital. O que a gente está fazendo aqui a partir de hoje, nós vamos quebrar a banca de ponta a ponta, né? Para que vocês cheguem lá e gabaritem essa prova. Né? A ideia é essa, né? Nós vamos quebrar esse edital de ponta a ponta, né? Fazer o checklist nele todo, né? Por isso, que eu estou aqui, com a minha prancheta, com o edital aqui, todo marcado, em amarelo, né? Porque a gente tem aí um longo trabalho para ser feito no próximo mês. Né? Então, eu olhar aqui, eu estou aqui com isso aqui do lado, né? Olhar todo o edital e vou provar por A mais B onde está tudo que vocês fizeram, por exemplo, no simulado de vocês. Né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Língua portuguesa e literaturas. Né? Por que tem essa palavra no plural literaturas? Né? Porque a gente está estudando ali diversos tipos de literaturas. Né? Então, por exemplo, o José Saramago, por exemplo, ele é um autor que ele pode se encaixar em um monte de períodos literários e ele tem características que não se encaixam com ninguém, né? Que são deles propriamente dito. Né? A gente pode dizer que José Saramago é um escritor moderno, é um escritor pós-moderno, que ele é ele mesmo, ele é um prêmio Nobel, né? Então, ele é ele mesmo. Então, vamos lá. Orientação geral, tá? Falando ou ouvindo, escrevendo ou lendo, cada indivíduo se expressa e percebe significados de acordo com o papel social que desempenha. Sua identidade social e seus interesses comunicativos envolvem o domínio de certas habilidades e a posse de determinados recursos, requisitos culturais e do pleno exercício da cidadania.
Então, conhecer a língua é conhecer a sua cidadania, é você se colocar no mundo, é você ter voz, né? É você, né, poder dizer, ó, você vai... Já parou para pensar nisso, gente? Vocês vão ser aprovados para a UERJ, né? E ano que vem vocês vão estar lá e vocês vão estar falando para pessoas da vida de vocês. Eu estou na UERJ, né, numa das melhores faculdades do Brasil, dependendo do curso é melhor, né? E eu li Saramago. Gente, já pensou nisso? É um diferencial, de fato, né? Esse programa valoriza não apenas o domínio das estruturas da língua e a consequência habilidade para construir e compreender texto, mas ainda o estudo das literaturas de língua portuguesa. Todos os livros, gente, que foram cobrados na UERJ, nesse momento que vocês estão aí estudando, todos os livros são em língua portuguesa. Ano passado, a gente estudou o Camilo Castelo Branco, Coração, Cabeça e Estômago, um autor português. Né? Já esteve aqui nessa prova também outro Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, já esteve aqui nessa prova específica. Né? A gente já teve nessa prova específica Mia Couto, um escritor de Moçambique, né? Branco, muita gente acha que o Mia Couto é mulher, né? Mas Mia Couto é um homem, né? Um escritor moçambicano em língua portuguesa. Então, para pertencer a essa prova aqui, tem que ser um escritor de língua portuguesa, o que faz sentido, né? Para uma prova dessa, faz todo o sentido, né? Então, vamos lá. Entendendo o discurso literário como fundamental na construção do imaginário dos leitores e na formação das identidades culturais. As características de quaisquer textos, ó, o que eu sempre falo para vocês, desde o aqui, tudo é texto, gente. Um quadro é um texto, um gráfico é um texto é um texto. Né? São determinados por um complexo conjunto de componentes, que inclui o contexto histórico, a situação comunicativa. Ó, já vi muito professor de YouTube dizer assim, eu vou ensinar Caim para os meus alunos, tá? Mas eu não vou falar de religião. Como, né? Querido, querida, tu vai fazer isso, né? Sauer está mandando você, né, ler o contexto histórico. Na verdade, eles morrem de medo, né? Esses professores, né? Ditos professores, né? São mais youtubers que professores, né? Eles morrem de medo de perder aluno. Só que, gente, se você quer fazer uma prova da UERJ específica, né, que envolva linguagem, você tem que ler o Caim. O Caim fala de religião e tem uma visão crítica do Deus do Antigo Testamento. Então, não tem como fugir do contexto histórico, né, para isso. Então, a situação comunicativa, o papel social dos interlocutores. Então, ó, a gente vai sempre se perguntar, né, qual é o papel do Caim ali, qual é o papel do Abraão ali, qual é o papel do Noé ali, qual é o papel da Lilith ali. Né? A gente fala de coisas como patriarcado, matriarcado, né? Enfim, né? Além de elementos materiais como o gênero, olha aí, olha o gênero aí, olha as personagens femininas do Caim de José Saramago, olha o gênero aí em O Conto da Aia, né? O modo de organização, a gramática, o vocabulário, o registro e o estilo. Vamos lá, o que é registro? É a maneira que o cara registra a escrita, né? Aquilo que a gente tem estudado demais, né? Do discurso direto livre, discurso indireto, né? É que vai aparecer já aqui no edital, mas isso é chamado de quê? De registro, é a maneira que a gente registra as coisas, né? O Saramago ele tem maneira de registrar as coisas que é diferente. Ele usa vírgula de forma diferente, ele usa ponto e vírgula de forma diferente, ele usa dois pontos de forma diferente, ele faz perguntas sem interrogação, sem, né? Então, ó, e o estilo, que é o estilo próprio do Saramago, tá? Então, vamos lá. O exame discursivo dessa disciplina dá prioridade à leitura e análise de textos literários em língua portuguesa. São fundamentais, portanto, as habilidades de ler e analisar os textos a partir de aspectos teóricos da literatura, que a gente vem fazendo, né? E das relações entre os textos e os contextos socioculturais, que é o que a gente está fazendo. A gente lê o texto e analisa os contextos socioculturais. O que eu sempre faço com vocês, né? Em todas as aulas. Eu pego diversas vezes, eu já peguei a arqueologia da Bíblia, a historicidade da Bíblia, para a gente analisar. É exatamente isso que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá.
Também são relevantes as habilidades de ler e interpretar textos em função das peculiaridades de diferentes gêneros. Isso aqui a gente não precisa se preocupar, tá? Se tem uma parte que a gente não precisa se preocupar com essa prova, é gênero. Eu vou até falar de gêneros textuais para vocês, né? Mas a gente não vai parar para ficar pensando nisso. Porque, olha só, quando eu falo de gêneros textuais, eu vou falar assim para vocês, gente, isso é poesia, isso é um poema, né? Isso aqui, gente, né, é uma carta, né? Isso aqui, gente, né, é um teatro, que é um tipo de gênero literário. Isso aqui, gente, né, é um texto que é um romance, né? Aqui a gente tem um gênero que é um romance. O Caim é um romance. Então, eu não vou ficar perdendo tempo, né, estudando e dizendo para vocês que tem poesia, que tem um monte de coisa, né, gente? Então, a gente não precisa ter uma aula de 2 horas sobre gêneros, né, sabendo que o texto é um romance, né? Mas beleza. Ó, as respostas às questões discursivas devem demonstrar que o candidato é capaz de organizar as ideias e as informações na forma escrita, com clareza, considerando o registro culto da língua e seu funcionamento textual discursivo. O principal texto dessa prova, como anunciado desde o início de 2024, é o romance Caim, do escritor português José Saramago. Sua leitura é imprescindível para responder às questões da prova. Então, vamos agora ao conteúdo, ao programa, tá? Língua portuguesa, estrutura, funcionamento e significação, né? A parte estrutural da língua portuguesa. Vamos lá? Ó, primeira bolinha aqui. Gêneros, composição típica, suportes e função social. Então, vamos lá. Essa bolinha é tranquila de resolver. Qual é o gênero do Caim? É um romance. Os romances são tipos literários que são predominantes, tá? Desde o Iluminismo, desde metade do século XVIII até hoje. Até nós somos a sociedade do romance, gente. Dificilmente você vai pegar alguém, é uma coisa mais peculiar, que gosta de poesia. Se você perguntar para mim, eu sou professor de língua portuguesa, né? O que eu prefiro, né? O que eu prefiro é romance, poesia, né? Teatro, qualquer tipo de gênero textual, eu prefiro romance, porque eu sou fruto da sociedade do romance, né? É através dos romances que a gente tem as novelas, os filmes, as séries, tudo isso são romances. A gente vai ao cinema para assistir um romance, né? Então, nós somos a sociedade do romance. O romance é o tipo de expressão escrita da burguesia, e desde que a burguesia dominou o mundo, e a gente está nesse mundo contemporâneo desde o século XVIII, das revoluções francesa e industrial, certo? Então, nosso gênero aqui é o romance, né? Professor, preciso da poesia? Claro que não. Se fosse Camões, né? A UERJ já cobrou Camões, né? Tudo bem, a gente ia estudar poesia, beleza? Né? Mas não se preocupem com isso, com essa primeira bolinha aqui, tá? Então, vamos lá. Unidade e diversidade da língua portuguesa, tá? O que é isso? A língua portuguesa, gente, ela é uma só. Por isso que existe o quê? As convenções, as regras, que são atualizadas, né, de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos. Os países de língua portuguesa, né, se encontram, o último encontro foi em 2008, né, e você faz uma convenção. Para quê? Para não deixar a língua morrer. Porque a gente já fala diferente. Gente, tentem assistir a um telejornal, tá, português. Tem hora que tu fica perdido, parece que é outra língua, mas é a mesma língua, né? Agora, lê o Saramago, lê o Machado de Assis e vê como não é parecido. É parecido, porque eles escrevem em língua portuguesa. Então, a língua precisa o quê? De uma unidade, de uma norma, de um padrão. Senão, a gente vai falar outra língua, gente. Porque a língua é uma coisa viva, né? Ela vai modificando de geração para geração. De 20 em 20 anos, a língua muda enormemente, né? E a diversidade da língua. O que é a diversidade da língua? Ó, em São Paulo, a 400 quilômetros daqui, que é muito pouco, né? 450 quilômetros do Rio de Janeiro, São Paulo,
se fala de outra maneira. Eles têm outras gírias, eles têm outro acento, outro sotaque. No Nordeste, a mesma coisa. O português de Portugal fala de um jeito, o português de Angola fala de outro, o português de Moçambique fala de outro jeito, mas a língua é a mesma. Isso tem a diversidade. Eu não falo sempre da diversidade aqui do Saramago, tem expressões que são típicas dos portugueses que ele usa. Claro, ele é um português, gente. Você não pode pedir menos para ele do que isso. Tá? Então, vamos lá. Registro de uso na oralidade e na escrita. Tá? O que é oralidade e o que é escrita? Tem escritores, como Saramago, que ele coloca ali nas falas dos personagens coisas da oralidade, que a gente fala oralmente. A língua falada ela é completamente diferente da língua escrita. Porque a língua escrita ela exige uma formalidade, e a falada é naturalmente informal. Então, ó, variação regional, variação social e norma padrão. Vamos lá. O que é variação social? Gente, pessoas vão falar de acordo com as suas classes econômicas e com o acesso que elas têm à língua e à cultura. Tá? Isso não é um problema. A língua portuguesa tem uma coisa chamada preconceito linguístico que a gente não deve cometer. Vocês não podem ser a tal da Cíntia Chagas, né? A professora de português mais famosa do Brasil, casada com um bolsonarista que tomou uma porrada do bolsonarista, né? A minha seguidora, ela me segue, tá, gente? No Instagram e no YouTube, tá? Os meus alunos ficam até me zoando, dizendo que a sua fã tomou uma porrada, André, né? Meus alunos da PUC me zoam toda hora. Que uma vez ela comentou um vídeo meu, gente, do YouTube. Aí o pessoal acha que eu sigo ela também. Não, ela que me segue, tá? Então, gente, olha que doideira, né? Então, assim, a língua ela não pode ser usada como instrumento de diferenciação social. Eu não posso humilhar alguém porque eu domino, né, a língua portuguesa, né? Eu não posso humilhar alguém como é o caso, infelizmente, da Cíntia Chagas, tá? Ela humilha as pessoas por isso, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas têm diferentes acessos, né? E hoje de manhã, gente, na PUC, os alunos ficaram me zoando horrores. E a sua amiga agora, que parece que ela deu uma declaração pública, né? É que ela vai participar de mais aulas de língua portuguesa para o pessoal do MST, porque ela reconheceu que o PSOL foi o partido que mais acolheu ela nesse momento que ela apanhou do marido. Então, as pessoas podem mudar. De repente, já pensou se eu fizer Ih, gente, vou dar um spoiler aqui, já ia dar um spoiler, eu ia falar o tema da redação do Simulado de domingo, né? De vocês. Né? Mas já pensou? A Serena Joy pode mudar? Lá do livro Conto da Aya? A Cíntia Chagas pode mudar? E aí? Né? Não sei, né? Se a gente pode mudar. Mas que bom, né? Pelo menos ela está no MST, ela está melhorzinha, né? E hoje eu estava falando com a turma me zoando por causa da Cíntia Chagas, né? E eu brincando com ele. Gente, ela se faz tanto da língua formal, né, portuguesa, para humilhar os outros, né, que ela fazia isso no Instagram, né, nas redes dela, né, que o principal bordão dela é um erro de português, né? Ela sempre fala, o bordão dela é assim, eu sou chiquíssima, né? O superlativo de chique é chiquérrimo, né? Chiquérrima, né? E não chiquíssimo. Então, se eu for usar a língua portuguesa para corrigi-la, né, eu também poderia corrigi-la, né? Então, ó, e a norma padrão, né? A norma padrão a gente vai usar quando? A norma padrão, a gente tem que usar na redação, nas respostas que a gente vai dar na prova discursiva, tá? Ó, próxima bolinha. A frase e suas espécies e funções interacionais. Frase declarativa, interrogativa. Olha só. O que é declarativa? É que você está afirmando alguma coisa, você está declarando alguma coisa. É tipo, você tá participando de um inquérito, você está declarando, né? O escriturário vai dizer assim, né? Maria Fernanda declarou que, né? No dia em que o marido dela morreu, ela não estava, né, em casa, né? Construiu um álibi, né? Então, ó, interrogativa. Ó, já tem uma questão aí do Saramago. O Saramago não faz a frase interrogativa com ponto de interrogação. Não é diferente a escrita dele? Não tem pontos de interrogação. Olha aí, já. Ó.
Já aparecendo o Saramago aí. Imperativa, que é quando você dá uma ordem. Exclamativa, é quando você grita. Sabe aquelas pessoas que falam, né? Sempre com palavras maiúsculas pelo WhatsApp, né? Eu fico assim, para de gritar, criatura. Relação entre as espécies de frases e os atos de fala. Nós vamos fazer muitas questões sobre isso, né? Já estamos fazendo. Vamos lá. A oração e o período. Termos essenciais, integrantes e acessórios, processos de coordenação e subordinação, correlação de termos e de orações. Termos, integrantes e acessórios. Vamos pegar o simulado? Olha o simulado. Questão aqui sobre termos acessórios. Estava lá no simulado. Questão 1. É a questão 1 do simulado. Vamos tirar onda com a UERJ? Hoje a gente vai quebrar a banca. Né? Tá aqui, a bolinha que está aqui. Vamos copiar. Vamos copiar aqui e levar para lá. A questão 1 está onde no edital? Vamos fazer esse exercício junto? O professor viajou nessa questão? Né? Claro que não, está lá no edital. Olha a questão 1 aqui. Está aqui. Opa, ele não quer colar de forma alguma. Eita, que erro. Calma aí, vamos lá de novo. Ele não está querendo colar de forma alguma. Copiar. Então, vamos lá. Ih, gente, o que houve aqui com o bichinho? Agora foi. Colar. Ele colou aqui. Então, olha o edital aqui, gente. Olha o edital aqui nessa questão 1 do simulado. Está aqui. O professor não cobrou nada que está fora do edital. Está aqui. O edital. Então, vamos lá. O que são termos acessórios? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Calma, tá? Calma. Tá? Os termos que devem ser retirados são os apostos. Né? O que é um aposto? O aposto ele é um termo que ele complementa o principal, o que está anterior. Então, aqui a gente tem a frase: até aqueles animais que, por natureza, deveriam alimentar-se de carne sangrenta, pois para carnívoros vieram ao mundo, haviam sido, por imposição divina, submetidos à mesma melancolia e insatisfatória dieta. O que é o termo acessório? Gente, o que é um acessório? Eu estou com um óculos. O óculos ele pode ser um acessório? Olha só, presta atenção aqui em mim agora, em mim, na minha imagem. Esse óculos aqui ele é acessório? Não, porque senão eu não vejo nada que está escrito na tela, eu não vou conseguir dar aula. Esse óculos aqui é acessório? Porque é um óculos de sol. Né? É acessório, é que eu quero ficar diferente, quero ficar bonito, quero proteger meus olhos, sei lá, é um óculos acessório. Esse daqui não é um acessório, ele é um elemento estrutural da frase, eu preciso usar ele. Né? Eu posso, tenho aqui um relógio, né, que não é um acessório, né? Eu preciso olhar a hora, né? Mas eu tenho uma pulseira, que eu posso botar aqui a pulseira, que é um acessório. Tá? Então, vamos lá. Essa questão dizia o seguinte, né? O que eu posso tirar dessa frase, né, para deixar ela inteira em sentido, tá? Isso é o que a gente chama de inteiro sentido semântico, né? Sem que se perca o sentido, o que eu posso tirar? Isso é legal, é legal. Aquele aluninho mala, né? Eu dou bronca em vocês da caramba, né? Que vocês escrevem, às vezes, 45 linhas de redação. Aí eu fico, gente, não pode, são 30. Tem uma técnica que se chama o quê? Técnica de enxugamento de redação. O que você enxuga numa redação para deixar a tua redação enxuta? Os termos acessórios. Você não precisa sair... Eu tenho uma vizinha, que ela é uma senhorinha, né, 90 e poucos anos. Ela é uma mulher que trabalhava com moda, né, sempre foi chiquérrima, né, mas ela parece uma árvore de Natal, ela só tem acessório no corpo dela. Ela não é nada clean. Né? Então, o que você pode tirar da tua redação sem perder o sentido da tua redação, mas que está ali te botando muitas linhas e está te botando em risco, né, de você ir mal na redação? É tirar os termos acessórios. Então, tudo que está arriscado aqui é termo acessório. A frase sem os termos acessórios fica assim. Olha só. Até aqueles animais que deveriam alimentar-se de carne sangrenta haviam sido submetidos à mesma melancólica e insatisfatória dieta. Não deu para entender essa frase aqui? Falem aí, gente. Não está dando para entender? Precisa de todos aqueles detalhes? Claro que os detalhes tornam a frase o quê?
saramaguiana, interessante, diferente, né? Densas. Mas eu lendo isso aqui somente, não é o essencial para eu entender? O que ele está dizendo aqui, nessa parte do livro? Né? Que existe um paradoxo, né, no paraíso. Porque, olha só, Deus criou todos os animais. Né? O último animal foi o homem, né? No 7º dia. E ele criou animais carnívoros. Só que no paraíso, o animal não poderia matar o outro, né? Estaria em pecado, né? No paraíso. Né? Então, como que os animais carnívoros sobreviveriam com essa dieta de comendo mato também, que nem um bovino? Fruta! Né? E ele coloca os termos acessórios para dar um além. Ó, até os animais que, por natureza, deveriam se alimentar, né? Que, por natureza, né? Só que essa natureza aí não faz a menor diferença. Né? Deveriam alimentar-se de carne sangrenta, pois para carnívoros vieram ao mundo, e carnívoros comem carne. Né? Haviam sido, por imposição divina, submetidos à mesma melancólica e insatisfatória dieta. Todo mundo entendeu essa questão aqui? A gente vai fazer mais dessas, tá? É só para vocês entenderem que está no edital. Eu não estou inventando nada. O professor não estava criativo, nem inventou alguma coisa na cabeça dele que não está no edital, beleza? Ó, vamos lá. A gente vai fazer isso sempre agora. Todas as questões que a gente vier a fazer, né, daqui para frente, a gente vai fazer isso aqui. Então, vamos voltar lá para o edital. Então, vocês já viram aqui que temos uma questão no simulado sobre essa quarta bolinha aqui. Né? Então, vamos lá. Classificação e significação das palavras lexicais e gramaticais. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Tá? O que são substantivos? O que são adjetivos? O que são advérbios? Para que servem, né, também? Né? Verbos, numerais, pronomes, artigos, preposições, conjunções. Nós fizemos uma questão de conjunção. Lembra, no último exercício do capítulo 13, a conjunção, portanto, que é conclusiva. Né? Conjunções coordenativas e subordinadas. Tá? Hoje, inclusive, eu vou falar de conjunções com vocês, mas segura aí. Tá? Então, vamos lá. Morfologia do nome do verbo. Vamos estudar verbo, sim. Gênero, número e grau dos substantivos, dos adjetivos, flexão em tempo e modo, número e pessoa. O que quer dizer esse palavrão aí? Né? Quer dizer o seguinte, quando a gente for estudar o advérbio, a gente vai descobrir que o advérbio ele não tem flexão de gênero. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu estou meia cansada. Né? Está errado. Por que está errado? A não ser que a pessoa tenha um cérebro de tubarão. Né? O tubarão, gente, ele dorme, parte direita dele fica dormindo e a esquerda fica acordada. Né? E quando a esquerda está, né, dormindo, a direita fica acordada. Mas nós não somos assim. Então, eu não posso dizer que eu estou meia cansada. Né? Por quê? Não estou metade do meu corpo cansado, metade está bem? Não pode. Né? Meio cansada. Eu estou meio cansada, porque meio é advérbio, não tem flexão de feminino para masculino, né? De gênero. Né? Então, a gente vai estudar essas flexões aqui. Tá? Então, vamos lá. Sintaxe do nome e do verbo. Concordância. Ó, que eu já dei aula esse ano de redação para vocês, né? De concordância. Já foi uma aula que eu já dei. Concordância verbal, nominal, regência do verbo. Ó, a regência que vai dar na crase. Né? Emprego do infinitivo. O que é o infinitivo verbal? Né? Eu vou falar, dizer, pensar. Gente, por incrível que pareça, muitas pessoas, né, claro, por falta de acesso, estão todas as questões sociais, como está explicitado aqui em cima, né? Muitas pessoas escrevem assim, eu vou falar, F-L-A, F-L-A, sem o R. Sem o R, não existe um infinitivo. Falar, pensar, comer, dizer, tá? Isso é um infinitivo. Tá? O emprego do gerúndio. Né? O gerúndio, a gente tem uma mania de gerundismo, né? Por conta da nossa fixação pelo inglês. Né? Eu estou fazendo, eu estou falando, eu estou comendo, sabe? Parece operador de telemarketing. Né?
eu estou anunciando, Senhor, eu estou vendo aqui, estou, né? O ando, indo, né? É o gerúndio, né? E do particípio, vozes verbais, voz passiva, voz ativa. A gente vai estudar tudo isso. Vamos lá. A outra bolinha. Estrutura, derivação e composições de palavras. Radical, tema, prefixação, sufixação, aglutinação e justaposição. Temos uma questão no simulado dessa bolinha. Vamos pegar aqui, vamos copiar e vamos levar lá para a questão do simulado. Vamos fazer, ó, e vamos estudar hoje esses processos aqui. Vamos lá. Ó, copiei aqui, vamos pegar lá no simulado. Qual é a questão? É a questão 2. A palavra prestidigitador. Ó, é a questão 2, que já está aqui no edital. Vamos colocar aqui. Vamos tirar onda com a banca. Ó. Se você quiser tirar onda com a banca, quer os 40 pontos para te levar para o curso de direito? Quer tirar? Isso está na parte do edital, tal. Né? Eu, quando vou fazer prova de vestibular como treineiro, eu quebro a banca. Né? Eu tiro onda mesmo. Né? Segundo Bechara, né? Eu sou desse, gente. Não dou mole para a banca, não. Eu quebro ela. Então, vamos lá. Está aqui no edital. Parte estrutura. Vamos lá para a questão 2? Ó, em comum prestidigitador, ao uso de qual figura de linguagem? Comparação, né? Porque tem um como aqui. Vocês vão rir, gente. Na hora de produzir o padrão resposta para mandar para vocês, eu tinha botado metáfora. Até eu errei a questão que eu criei. Né? Aí depois eu corrigi o padrão resposta e mandei certinho para vocês. Né? E eu só fui descobrir qual era o que eu tinha errado, né? Porque eu comecei a ver vocês lá. Eu não corrigi ainda o simulado, tá? Mas eu vi algumas respostas e falei, gente, eu mesmo errei a prova que eu fiz. Mas tudo bem, vamos lá. Indique o processo de formação da palavra prestidigitador. Indique uma palavra sinônima para ela. Então, é o momento que a gente para aqui, que a gente vai aprender o processo de formação de palavras. Como as palavras são construídas, como as palavras, né, são feitas. Né? A gente tem a palavra beija-flor, né, que é você pegar duas palavras diferentes e construir uma palavra. Isso tem um nome. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que as palavras se constroem. Eu coloquei hoje para vocês, lá no Google Classroom, o material para gente trabalhar justamente esse processo de formação de palavras. Está aqui, ó, tem os slides aqui para a gente trabalhar esses materiais, né? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Vou abrir aqui numa outra aba para a gente trabalhar isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem simplesinha, né? E que a UERJ costuma cobrar muito, sabia? Costuma cobrar muito, tá? Que é o processo de formação de palavras. Então, vamos lá. Como que as palavras são formadas, tá? A formação de palavras. Há na língua portuguesa 2 processos mais comuns para formar novas palavras: a derivação e a composição. Vamos ver o que é isso aqui. Para que você possa diferenciar bem esses processos, vamos inicialmente fazer a distinção entre 3 tipos de palavras. Tá? Então, ó, preste atenção aqui. A palavra primitiva é toda palavra que não nasce de outra dentro da língua portuguesa. Então, por exemplo, a palavra rua, sol, pedra, cidade. São palavras que têm origem no latim e são primitivas, né? São substantivos concretos, né? Então, você não tem... Ela não surge de nenhuma outra palavra. Então, a palavra primitiva pode servir de ponto de partida para a formação de outras palavras. Vamos ver aqui um exemplo? Ó, palavra derivada é toda palavra que se forma a partir de uma outra palavra pré-existente, que é uma palavra primitiva. Tá? Então, ó, novidade vem de quê? Novo. Ensolarada vem de quê? Sol. Tá? Ensolarada. Tá? Então, vamos lá. A palavra composta é toda palavra que se forma a partir da união de 2 ou mais palavras ou 2 radicais. Ó, ponta, pé. Você tem 2 palavras aí, ponta e pé. Aí você junta. Azul claro. Azul claro. Então, são palavras compostas. Beija-flor. Guarda-chuva. Tá? Então, vamos lá. A derivação
é o processo pelo qual a palavra de uma palavra, a partir de uma palavra, se formam outras, por meio do acréscimo de certos elementos, tá? Que lhe alternam o sentido primitivo, ou lhe acrescentam um sentido novo. Os processos de derivação são, se a gente soubesse somente os processos de derivação, a gente responderia a questão 2 do simulado. Então, vamos lá. Derivação prefixal. Prefixo. Pré é o que vem antes. Né? Ocorre quando há um acréscimo de um prefixo a um radical. Por exemplo, contrapor. Por é a palavra, né? Fixa. Contra. Contrapor. O prefixo é contra. Tá? Então, derivação sufixal. Então, se o prefixo vem antes do radical, o sufixo vem depois. Tá? Ele está pós-posto. Né? Então, ocorre quando há um acréscimo de um sufixo a um radical. Arvoredo. Qual é aí a palavra, né? Radical? Árvore. Né? Arvoredo. Então, eu incluo um sufixo. Tá? Então, vamos lá. Derivação parasintética. Ocorre quando há um acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Isso também é conhecido, gente, como derivação prefixal e sufixal. Tá? Se você esquecer o nome parasintética, né, você pode colocar derivação prefixal e sufixal. Então, engarrafar. Né? Então, você tem garrafa, que é o radical, que é o prefixo, e ar, que é o sufixo. Tá? Então, olha só que interessante. A gente já tinha feito uma questão assim, anterior, que eu anoto todas as questões aqui, né, na minha planilha. A gente fez uma questão uma vez, que o Saramago, num dos capítulos, ele falou que os anjos, né, desventraram, né, os inimigos do povo de Deus, né, de Israel, né, desventrar. Ventre, des e ar. Aqui a gente tem uma derivação parasintética, tanto prefixal quanto sufixal. Tá? A gente já tinha feito uma questão disso que eu anotei aqui. Né? Tá tudo no comando, gente. Fique tranquilo. Né? Então, vamos lá. Já dá para a gente resolver a questão. Mas eu vou voltar aqui já. A gente precisa falar de outras coisas disso aqui. Mas vamos lá. Eu vou resolver a questão. Então, a palavra prestidigitador, tá? Que significa, né, o quê? É quando você é aquele tipo de pessoa que faz previsões antes do tempo, né? Faz previsões ali antes do tempo, né? Então, ela é formada pelo quê? Preste, mais digitador. Preste é um prefixo e digitador é um radical. Então, a gente tem uma derivação prefixal com preste como prefixo. Bastava você dizer que era uma derivação prefixal, tá? Nessa questão aqui. Já estaria correto. Eu estou construindo o padrão resposta assim para que vocês entendam a explicação, mas não precisa explicar tudo isso, tá? É só explicar que é uma palavra, né, produzida. Eu esqueci até de botar uma palavra aqui sinônima, né, no gabarito, né? Vamos lá. Então, sinônimo aí, o que vocês botaram lá como sinônimo de prestidigitador? Adivinho? O que vocês botaram lá? Adivinho, né? Uma pessoa que adivinha, né? Botei ilusionista, professor. Desculpa, Laide, não entendi. Botei ilusionista. Ilusionista. Pode ser também. É uma pessoa que ilude, né, as pessoas, né? Adivinho, né? Ilusionista. Mágico, né? Pode ser mágico também, né? Mágico. Né? Mágico, beleza. Beatriz colocou, né? Mágico, ilusionista, né? Divino, né? Tudo isso. Então, olha que interessante, né? Professor, qual seria a diferença entre justaposição, né? É isso que eu vou explicar agora. Agora que eu vou falar aqui da evidente, né? Nesse sentido pode ser também. Então, agora que a gente vai falar da justaposição, tá, Gabriel? Então, vamos lá. Resolvemos aqui a questão do simulado, já provamos onde que está no
no edital, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui vai aumentar, né? Claro que eu construí uma questão simples para vocês, que a gente ainda não tinha feito a aula, né? Então, a gente precisa fazer de uma forma assim. Então, vamos lá. As formas parasintéticas são constituídas por substantivos e adjetivos e podem ser nominais, alinhamento, embarcação, desalmado, e verbais, anoitecer, enraivecer, endurecer, infinitivo aqui, né? Os prefixos que geralmente são empregados na formação parasintética, os verbais são eis, em e a. E o prefixo, gente, muitas das vezes, ele nos permite, tá? O quê? Gente, quem conhece palavra e processo de formação de palavra, isso te ajuda a estudar biologia, ajuda a você estudar história, que, por exemplo, socialismo, né? Socialismo é uma palavra formada pelo quê? Por uma derivação sufixal, com ismo. E ismo significa o quê? Sistema. Sistema, né, onde a sociedade prevalece. Capitalismo. Sistema onde o capital prevalece, né? Então, você conhecendo o significado das palavras, prefixo, sufixo, isso te ajuda em um monte de coisa na vida. Em biologia, em química, em história, né? Em geografia. Né? O Pedro perguntou aqui. Boa noite. Tenho uma dúvida em relação à primeira questão. Né? Sangrenta não seria uma adjunta de nominal, logo um termo acessório? Né? O sangrenta. Né? Deixa eu voltar lá na primeira questão. Né? Sangrenta. Aqui. Não, olha só. Sangrenta não é uma adjunta adverbial, não. É de nominal, perdão. Né? Sangrenta é um adjetivo. Carne sangrenta. Carne é o substantivo, sangrenta é o adjetivo que qualifica a carne. Entendeu? Sangrenta é a qualidade da carne. Tá? Adjunto, gente, adjunto, como a própria palavra já diz, né? Ele é um tipo de advérbio ou, né, de nome, né, quando é de nominal, que é composto por mais de uma palavra. Né? Então, por exemplo, há 10 mil anos. Né? Há 10 mil anos. Né? Aqui você tem uma adjunta adverbial de tempo. Né? Quando eu falo assim, né? Ontem é um advérbio de tempo, porque só tem uma palavra. Ontem, né? É um advérbio. Né? Quando você tem várias palavras, é um adjunto, né? Uma junção, né, de palavras. Tá? Mas, vamos lá, continuar aqui no processo de formação de palavras. Tá? Então, vamos lá. Derivação prefixal e sufixal, tá vendo? Ocorre, também é parasintética, tá? Porque ocorre quando há o acréscimo não simultâneo de um prefixo, de um sufixo a um radical. Imperdoável. Tá vendo? Você acrescenta um prefixo, tem o radical e o ável no final. A condição para a existência, né, se para a síntese, é a simultaneidade da anexação do prefixo e do sufixo ao radical. Se eliminarmos, por exemplo, qualquer um dos afixos da palavra, empobrecer, o que sobrará não é a palavra da língua portuguesa. Entretanto, é imperdoável. Né? Não ocorre para a síntese, pois existe perdoável. Né? Então, na derivação prefixal e sufixal, quando você, né, tira algum desses elementos, né, você consegue ter uma palavra que tem uma semântica própria da língua portuguesa. Quando você não tem, aí é para síntese. Tá? Dificilmente vai cair uma questão tão específica assim. Tá? Mas vamos lá. Derivação regressiva. Ocorre quando há eliminação de elementos terminais, sufixos e desinências. Consumir. Presta atenção aqui. Consumir. Você tem a palavra consumo.
né? Aí, o que vai acontecer? Você tira esse O daqui e coloca o I e o R para virar um verbo. Isso aqui é regressivo, porque você perde uma letrinha, né? Para fazer consumir, você tira o O e coloca o IR. Isso é regressivo, tá? Observação. Às vezes é difícil distinguir se a palavra é primitiva ou derivada. O filólogo, né, estudioso da língua, Mário Barreto, sugere: se o substantivo denota ação, será a palavra derivada, e o verbo, palavra primitiva. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, se verificará o contrário. Então, ó, choro, socorro, emprego, denotadores de ação, né? São palavras derivadas, tá? Ó, azulejo, alimento e fumo, né, são palavras primitivas que dão origem aos verbos azulejar, alimentar e fumar. Tá? Então, vamos lá. Derivação imprópria. Ocorre quando há mudança de sentido de classe gramatical. Só é possível identificar uma derivação imprópria dentro de um contexto de uma frase. Olha só. Presta atenção aqui. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Ó, presta atenção aqui. A palavra aqui, gente, vai depender da classe gramatical. Toda vez que a gente tem um artigo antes de uma palavra, ele é um substantivo. Ó, o André, o Felipe, tá? E quando eu tenho uma palavra sem um artigo na frente, ela tende a ser um adjetivo, tá? Então, isso vai modificar o sentido, tá? Então, a gente vai ter que entender isso. A gente vai estudar classe gramatical. Fiquem tranquilos, né? Ó, palavras... A gente vai chegar, Gabriel, já na justaposição. Palavras formadas por composição. Consiste na associação de duas ou mais palavras ou radicais para formar uma outra significação nova, a qual se denomina palavra composta. Os dois tipos de composição são ou por justaposição ou por aglutinação. Né? Agora a gente vai ver a diferença. Né? Teve um ano, no ano de 2020, que foi o vestibular antes da pandemia, tinha um livro muito legal do Mia Couto para ser lido, e o Mia Couto é um escritor que ele inventa palavras, né? E ele criou, né, uma expressão que aparecia muito no livro dele, que se chamava Jesusalém. Né? Em vez de ele chamar o lugar de Jerusalém, era Jesus além. Então, é uma composição por justaposição. Tá? Então, vamos lá. Justaposição ou aglutinação? Composição por justaposição. As palavras unem-se sem qualquer alteração fonética e gráfica. Guarda, noturno. Existe a palavra guarda? Existe. É um substantivo. Existe a palavra noturno? Existe. É um adjetivo. Dona de casa. Obra-prima. Beija-flor. Dia a dia. João ninguém. Alma gêmea. Girassol. Todas essas são palavras compostas por, né, justaposição. Agora, olha o que acontece com a aglutinação. Você perde alguma coisa. Ó, as palavras associadas se fundem num todo fonético com um só acento tônico e o primeiro componente perde alguns elementos. Normalmente, acento tônico, vogal e consoante. Ó, petróleo é uma palavra formada por pedra mais óleo. Ó, você perde ali, só fica com P, né? E o óleo, e vem o petra, né? Vem do latim pedra. Né? Ó, aguardente, água mais ardente. O que está acontecendo ali com a palavra? Ó, você tira o acento, tá vendo o acento? Ser complexo na frente de água, né? Ele some. Ó, embora, em boa hora. O que é perdido aí? O H do hora, né? O B, o boa, né? Só fica, você perde o A e o em fica mantido.
Vinagre, ó, é o vinho acre, né? Com gosto acre, né? Azedo, né? Então, ó, vinagre, ó. Fidalgo, filho de alguém, de algo, ó. Fidalgo, né? Ó, e o hibridismo, né? O que é o hibridismo? Ó, hibridismo é a formação de palavras por derivação ou composição a partir de elementos radicais e afixos provindos de línguas diferentes. Ó, burocracia vem do francês e do grego, né? O burocrata, né? Cracia é poder em grego, né? E burro, de burro, né? Em francês, burro, que é como se fosse o escritório, né? Então, burocrata. Goiabeira, do tupi e do português, né? No português do Brasil, gente, a gente tem influência do tupi, né? Então, sociologia vem sócio, do latim, sociedade, logia, de logos, né? Do grego, né? Lógica. Né? Asmático, do português e do latim, né? Asne, né? E ático, do latim, né? Abreviação, ó, vocabular ou redução, consiste em reduzir as palavras com o objetivo de economizar tempo e espaço na comunicação falada e escrita. Automóvel. Os portugueses, eles falam muito assim, vamos pegar o auto, né? O auto é o carro, né? Ônibus, né? Que vem de auto-ônibus. Por outro lado, os portugueses também são confusos, né? Eles falam, vamos pegar o auto-ônibus, que é o ônibus, né? Foto, fotografia, pneu, já pensou? Vou encher ali o pneumático do meu carro. Moto, né? De motocicleta. Quilo, de quilograma, né? Siglas, ó. IBOP, ONU, UERJ, IBGE, CD, AIDS, né? Abreviatura, ó. PAGE, né? De página, COL, de calorias, senhor, ó. Importante em abreviaturas. Nunca se usa, gente, em abreviaturas S. Né? De vez em quando eu vejo aí uns programas, né, que as pessoas falam assim, é aquele perfume de 100 ml. Ou então que eu tenho pavor. Nunca deixei os professores do ensino fundamental lá do Marista fazer isso. Né? Uma vez a professora botou assim, a reunião é 10HS. Eu falei, o que esse S está fazendo aí, minha filha? Tira esse S daí, agora! Hora não tem, né? Isso aí é uma abreviação matemática, não tem S. Gente, professor de português às vezes quer matar a pessoa. Onomatopeia, zoom, tic-tac, pio, olha aí a figura de linguagem. Palavra valise, ó, palavra valise é uma redução, ó. Elefantástico, elefante, mas fantástico. Portunhol, português, mas espanhol. Brasiguaio, né? Brasileiro, mais paraguaio. E os estrangeirismos, né? Que acontecem. Ó, já apareceu o estrangeirismo em Caim, quando ele fala francês, né? Quando o Saramago, né, dá uma de chiquérrimo lá, zoando Deus, né? E fala em francês, né? Ó, boicote, boi mascote. Drink, né? Do inglês, drink. Futebol, né? Sanduíche, né? Ó, galicismo, procedente do francês, ó. Atelier, lycée, boate, rouge, né? Enfim, gente, tá? Mas os processos de formações de palavras importantes, né? São aqueles que a gente acabou de ver, tá? E tem também as expressões, né? Amarelão, medroso, cheio de marra, metido, casca grossa, lutador, muito bom, tomar toco, né? Levar um fora, né? Enfim, isso aí vocês estão cansados de saber, né? Então, viu como cai aqui, gente? Né? Essa questão da formação de palavra, claro que isso vai cair numa prova quando você tem um autor super, né, laureado como José Saramago. O cara é um Nobel de literatura, gente, ele não é qualquer um, né? Então, vai cair alguma coisa nesse sentido. Tá vendo? Ó, 2 questões do simulado, as 2 primeiras estão lá no edital. Não tem nada fora do edital, né? Eu não vou inventar nada que não esteja no edital. Está aqui no edital. Então, vamos lá. Próxima bolinha. Criação e adoção de palavras. Ó, neologismo lexical. O que é a criação de palavras? Né? De vez em quando
Saramago inventa, mas não é muito comum dele, não. Ele inventa assim, umas palavras, né? Desventrar, né? É considerado um neologismo, né? É quando você cria uma palavra. Mas o Saramago, ele subverte a língua. Ó, a questão do porquê que nós fizemos. Lembra do porquê? Tá no simulado também. Isso é uma invenção lexical. Né? O porquê dele de pergunta é junto e acentuado, que é um substantivo pela língua oficial, né? Pela norma da língua. Né? Ó, neologismo semântico e estrangeirismo, que é o que a gente acabou de ver. Tá? Ó, tem uma questão aqui sobre isso, no simulado. Vamos lá, pega aqui, para a gente levar lá na questão do porquê. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos buscar lá qual é a questão do porquê. Se alguém souber aí, ó, me diga. Então, vamos lá. Aqui é a da Lilith. Essa daqui, qual é a da entrevista dele? Essa daqui, qual é? A do porquê. Aqui, ó. Reescreva o período acima em discurso direto convencional. Conserte o desvio gramatical do uso porquê desse trecho, utilizando a norma padrão. Olha aqui. Olha aqui. Segundo comando. O porquê separado e acentuado indica a pergunta. E ele não faz interrogação. Olha aí como também tem 2 tópicos do edital aqui nessa questão. Ó, indica a pergunta de Caim. Por quê? Né? Por que motivo? Né? O porquê separado, ele significa por que motivo. Olha o edital aqui. Olha o edital aqui. Ó, e tem um outro lance do edital nessa questão também. Uma outra bolinha, que é essa daqui, ó. A frase, suas espécies, ó, frases declarativas e interrogativas. Só que aí a gente tem que entender o quê? Né? O estilo do Saramago. Então, ó, numa questão, eu coloquei 2 questões do edital para vocês trabalharem de língua portuguesa. Né? Aí, ó, é que vocês ficam nervosos. Eu entendo isso, gente. É porque em muitos concursos, né? Por exemplo, concurso do Correio, né? Que vai ter um monte de gente, né, se inscrevendo, né? E tal. Muitos concursos, né? A língua portuguesa ela cai de maneira pura. Né? Aqui nós temos uma prova que é mais interpretativa, mas olha como no celular de vocês eu botei várias questões de língua portuguesa aqui. Claro, dentro do contexto do Caim e da produção de estilo e literatura do José Saramago. Vamos lá. Se acalmem, gente, tá? Vai dar 10 horas. Não vou passar muito das 10, não, porque amanhã tem 2 horas de aula. A gente vai terminar tudo isso aqui. Né? Eu quero que a aula seja bem detalhada. Todas as aulas agora vão ser cheias de detalhes. Tá? A gente sempre vai comprovar no edital o que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos lá. Qual foi a bolinha que eu parei aqui? Aqui, né? Foi aqui. Ó, então a gente já viu estrutura, criação de palavras. A próxima bolinha é essa aqui. O significado lexical e suas relações. Ó, já fizemos uma de significado lexical da palavra prestidigitador, que é o significado do léxico. Léxico é palavra, né? Ó, sinonímia, antonímia. Eu não pedi um sinônimo na questão. Foi a 2, né? Eu não pedi um sinônimo. Poderia pedir um antônimo. Hiperonímia, hipnomínia, polissemia, denotação, conotação. Vamos trabalhar denotação e conotação, né? Em novas questões, tá? Fica aí. Gente, eu tenho tudo anotado, está tudo sob controle. Tem um checklist aqui, fiquem tranquilos. Né? Não vai ter erro. Eu não vou deixar de fazer questões sobre denotação, conotação, mas ó, a bolinha aqui também aparece aqui, na questão, acho que é a 2, se não me engano. Ó, na questão 2, ó, tá aqui, ó. Indica uma palavra sinônima. Olha aí, tá aqui. Ó o edital aqui também. Ó, aqui a gente tira onda. Qual banca? Tá aqui. Né? Vamos lá. Tá aqui. Então, beleza. Vamos lá. Vamos, pelo menos, analisar toda a língua portuguesa hoje, tá? Nem que a gente fique até 10h10, né? Só tem um pouquinho, só está faltando só essas 3, 4 bolinhas aqui, tá? Então, vamos lá. Coerência textual. Progressão temática. Informação dada, informação nova. Informação principal e informação secundária.
informação implícita e informação pressuposta. Aonde que está no simulado isso aqui? Lembra quando Deus, né, de uma forma até surpresa, né, ele explica o heliocentrismo para o Josué, e o Josué acredita que a Terra é plana, né? Ele é um geocêntrico, né? Ou um terraplanista, né? Olha aí, onde você tem informação implícita e pressuposta. Porque, olha só, em nenhum momento o Saramago está dizendo assim para a gente, aqui eu estou dando uma zoada, né, nos terraplanistas, né? Ele não está dizendo isso. Isso está o quê? Pressuposto. Né? Vocês querem que eu vá até 11h45? Não vou fazer isso também. A gente tem 2 horas de aula. Fica mais proveitoso e mais didático, né? Para todo mundo. Né? Então, ó, isso daqui está lá naquela questão do heliocentrismo, que todos vocês acertaram, né? Porque a gente já tinha feito uma questão bem parecida, né? Na aula. Quer ver? Ó, essa questão aqui. Quer ver? Do Josué. Cadê? Deixa eu ver aqui. É a 8, né? Não. Aqui tem advérbio, né? Indica modo. Ó, leia o trecho abaixo e responda as questões 9 e 10. Ó, aqui. Aqui nós temos esse comando aqui, ó. Nessa questão aqui, a 9. Ó, que são as informações implícitas e pressupostas, né? Que estão ali. Né? Que são de língua portuguesa, mas são de interpretação também. Né? A gente tem que saber interpretar. Vamos lá. Coesão textual, anáfora, retificação, substituição, elipse, repetição, redundância. Já trabalhei redundância com vocês, já trabalhei elipse em exercícios anteriores com vocês. Não estava no simulado, tá? Dessa vez, tá? Mas já trabalhamos. Vamos lá. Formas de enunciação, estratégias de neutralidade. Vamos lá. Agora a pergunta aqui do final do dia. Em algum momento, Saramago é neutro nesse texto? Tudo que ele não é um narrador neutro, não é isso, gente? E ele não faz a menor questão de ser neutro, né? Jamais, né? Estratégia de neutralidade. Marcas de opinião. Saramago tem marcas de opinião no texto inteiro. Né? Ele dá a opinião dele no texto inteiro. Por isso que eu botei aquela entrevista para vocês, naquela questão que você abriu um link, que apareceu a entrevista dele, né? Que ele chama Deus de filho da... Né? Ó, discurso direto, discurso indireto, indireto livre. E eu fiz uma coisa diferente. Repararam o que eu fiz nessa prova? Diferente para vocês? Todas as nossas questões anteriores, né, do nosso curso, eu sempre pedia para vocês transformarem o discurso, né? Do Saramago em discurso direto. Vocês viram que eu inverti agora? Que eu pedi para vocês transformarem no discurso indireto livre? Eu fiz uma inversão na minha questão. Eu só mudei a ordem, né? Que está aqui em cima. Ó. Deixa eu me ver aqui. Quer ver? Foi essa daqui. Reescreva o período acima em discurso direto convencional, conserte e desvie. Isso aqui também é uma questão sobre isso. Ó, sobre esse tópico aqui. Essa é uma questão sobre o tópico do discurso direto, discurso indireto. Está lá no edital. Ó, e essa questão que eu pedi para fazer o contrário. Quer ver? Essa não, né? A Lilith não. Aqui, ó, que é do Bom Samaritano. Quando você faz o contrário, gente, ó, o que você tem que fazer para transformar o discurso direto em indireto livre? É você sacar ali o que o personagem poderia ter pensado. Aí você vai ter que articular o quê? O narrador, né? O André pensou que, né? Caim pensou que... Ó, eu dei... Vocês... A maioria acertou essa questão aqui, ó. Há várias formas de se projetar o discurso indireto livre, transformando as frases ditas em pensamentos. Exemplo. Caim intuiu que o seu interlocutor era um bom samaritano, né? Aqui em cima ele está dizendo, você é um bom samaritano, né? Ó, espero que esse rapaz não fique com esses floreios. O cara
né, quer ir para o trabalho, né, e o Caim fica fazendo um monte de elogios a ele, né? Pensou o olheiro, né? Não gosto desse tipo de prosa, pensou o olheiro, né? Então, é você fazer o contrário. Em vez de você fazer uma fala com tradição, né, no discurso direto, é você falar, o personagem pensou, né? Sempre usa essa expressão, o personagem pensou, o personagem intuiu, entra na cabeça do personagem, né? Que é o contrário. Aqui eu fiz de propósito, né? Que é para treinar o inverso aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. A última bolinha, tá? Para a gente analisar hoje. Aí amanhã a gente continua. Elementos não verbais, relações entre imagem e texto, recursos gráficos e tipográficos, interjeições, onomatopeias, sentidos da pontuação. Ó, a gente pode aparecer alguma questão com gráfico, com quadro, com alguma coisa? Pode, vai que tenha. Eu não sempre trago imagens para vocês. No simulado tinha uma imagem lá do paraíso, né, de Adão e Eva, não sei o quê, né? Pode ter um quadro. Eu já fiz uma questão, lembra para vocês, do famoso quadro A Redenção de Cã, que eu fiz uma questão da redenção de Cã, do quadro, né? Redenção de Cã, com o Saramago. É isso aqui, né? A UERJ pode criar, é uma questão totalmente possível, tá? Só que o que fica mais claro aqui é o uso da pontuação. Então, esse elemento aqui também entra na questão 1. Esse elemento também está na questão aqui, que é a questão de pontuação e de aposto, tá? Então, ó, entra aqui também. Gente, eu vou fazer uma sugestão para vocês, tá? Eu sei que vocês estão no momento, né? Semana que vem eu já falei para vocês que eu vou dar colher de chá para vocês, né? Não vai ter redação para ser feita, né? Por conta do Enem. Mas prestem atenção, as aulas de linguagem, as próximas, elas são muito importantes, né? Claro que o que a gente já fez aqui foi um trabalho épico de ler, né, todos os capítulos, interpretar tudo, fazer questões de todos os capítulos. Nós já fizemos mais de 150 questões, né, no curso. Mas prestem atenção, esse daqui, o que eu vou fazer agora com vocês, é a cereja do bolo, tá? Sabe o confeiteiro? Já fez o bolo, o recheio já está gostoso pra caramba, o bolo já está maravilhoso. Mas agora a gente precisa enfeitar, que é para buscar os 40, né? Muitos de vocês precisam de 40 pontos, outros 20, né? Então a gente precisa, né, dar aquele trabalho final, né? Para transformar isso, a prova, numa obra de arte, né? Que você vai chegar na prova e vai ler lá o edital, que é isso. Ó, o professor já falou disso, ó, já está lá, né? Isso aqui já foi dito, você cansou de dizer isso, né? Eu quero que vocês cheguem na prova e tenham essa sensação, que foi a sensação dos alunos ano passado. Acabou a prova no passado, dia 2 de dezembro, os alunos, professor, que prova fácil, né? A gente fez questões tão mais difíceis, né? Eu quero que vocês tenham a sensação de que essa prova foi fácil, né? E que vocês cheguem lá e que vocês saibam, né? Eu tenho capacidade para fazer isso. A gente já fez coisas muito mais difíceis, né? Eu estou dando explicação para vocês de como que se corrige, como se faz o edital. Olha esse privilégio, gente. É a mesma coisa nas nossas redações, né? Quando eu faço um vídeo para você explicando o que você errou, quando eu coloco tudo detalhado na redação, é para você saber exatamente como, né, subir cada vez mais um degrau. Tá bom, gente? Grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente... Hoje é quarta, né? Já estou meio perdido, né? É uma excelente quarta para vocês. Amanhã a gente está aí de 6 às 8, nossas 2 horinhas de aula. Vai ser muito produtivo, com absoluta certeza. Beijo grande, gente.